Olá, pessoas, criaturas. Vamos lá continuar no nosso estudo dos direitos fundamentais, artigo 5º da nossa Constituição Federal. Antes de começar, por favor, não é inscrito? Se inscreva no nosso canal, ajuda a gente demais. Deixa aí o seu like, né, nesse vídeo. Antes que esqueça, né, vai lá, deixa aí o seu like, ajuda demais a gente aqui. Ótimo. O que nós vamos ver agora nessa sequência? Outro assunto que cai, e cai demais no seu exame de ordem, que é a nacionalidade. Tá? Nós vamos ver nacionalidade. Encerramos essa primeira aula de direitos fundamentais. Vamos ter outras aulas de direitos fundamentais, né? Mas essa a gente vai encerrar hoje com direitos de nacionalidade. Gente, o que é o direito de nacionalidade? O que é, né, o que vem a ser o direito de nacionalidade? É o direito de ser cidadão brasileiro, né? O direito de ser nacional, né, brasileiro, né? Virou até meme isso aí, né? A pessoa falou, cidadão não, é engenheiro civil, formado. Mas, gente, para ser engenheiro civil só sendo formado mesmo, né? E assim mesmo, sendo engenheiro civil, pode ser cidadão também, né? Não tem problema ser cidadão e ser engenheiro civil, ser delegado, sei lá, é cidadão, tá? Então, para adquirir a nacionalidade brasileira, né? Vai adquirir ali a nacionalidade brasileira. Onde eu vejo isso? Artigo 12 da nossa Constituição. Beleza? Nossa aula está toda lá no artigo 12 da Constituição Federal. Então, corre lá, abre, é desse jeito mesmo tudo. A gente estuda lá, né, com o livrinho na mão, anotando essas coisas, resolvendo exercícios. Primeira fase, resolução de exercícios, gente. Tá? Então, vamos, né, nos acompanhar. Beleza? Então, vamos lá. Para direito de ser nacional brasileiro, nós temos dois tipos. O nato e o naturalizado. Tá? Para ser brasileiro, só pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Nós temos as duas formas de ser brasileiro, ou nato ou naturalizado. Brasileiro nato, regra, nasceu no Brasil, é brasileiro nato. Ótimo, olha só, regra, nasceu no Brasil, não importa quem é pai, não importa quem é mãe. Regra, nasceu no Brasil, não importa quem é pai, não importa quem é mãe. Brasileiro nato, exceção. Desde que os pais, os dois pais, sejam estrangeiros e estejam a serviço do país de origem. Se os dois forem estrangeiros e estiverem a serviço do país de origem, não vai ser brasileiro. Ok? Então, olha só, ao contrário do senso. O cara é alemão, veio para o Brasil. Aqui namorou alguém, namorou uma mulher aqui. A mulher é brasileira, ficou grávida dele, deu à luz aqui. Vai ser brasileirinho. É um alemão, veio com um alemão para cá, conhecer aqui, namorar, ficou grávida, 9 meses depois, deu à luz aqui no Brasil. Vai ser brasileiro nato. Mesmo os pais sendo alemães. Vai ser brasileiro nato. Só tem um jeito dessa criatura não ser brasileiro. Os dois pais estiverem a serviço do país de origem. Se estiverem a serviço do país de origem, do governo deles, então não vai ser brasileirinho. Tá certo? Não vai ser brasileirinho. Beleza? Então, regra. Nasceu no Brasil, brasileiro nato. Exceção. Os dois pais, pai e mãe, forem estrangeiros e estiverem a serviço do país de origem. A mulher veio para o Brasil, ela é embaixadora. Veio para o Brasil. Aqui conheceu um brasileiro. Namorou com um brasileiro, ficou grávida do brasileiro e deu à luz aqui no Brasil. Ela está a serviço do país de origem, mas o pai não. Então vai ser brasileiro nato. De acordo com a nossa lei, essa criaturinha vai ser um brasileiro nato. Tá certo? E outras hipóteses de brasileiro nato. Artigo 12. Nasceu lá no estrangeiro. Nasceu lá fora.
lá fora. Mas os dois pais, o pai ou a mãe brasileiro, está a serviço do país de origem. O pai ou mãe brasileiro está a serviço do Brasil. Veja que nessa hipótese é o pai ou a mãe sendo brasileiro. Estando a serviço do Brasil, o filhinho deles vai ser brasileiro nato. A embaixatriz, a embaixadora brasileira, lá em Nova York, ficou grávida de um alemão, de um italiano, de um espanhol. Deu à luz lá nos Estados Unidos. Tá a trabalho? Tá. Então vai ser brasileiro nato. Vai ser brasileiro nato, o filhinho deles. Beleza? Outra situação do brasileiro nato. Nasceu lá no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro. Pai ou mãe brasileiro. Se for registrado na repartição pública brasileira competente, brasileiro nato. Nasceu lá fora, pai ou mãe brasileiro, mas foi registrado na repartição pública brasileira competente, brasileiro nato. Ou venha a residir no Brasil após adquirir a maioridade e opte a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Pela nacionalidade brasileira. Vai ser brasileiro nato. Veja, olho no lance, lá. Artigo 12. Olha aí. Vimos tudo isso aí, eu já falei para vocês. Nascido no Brasil, ainda que pais estrangeiros, desde que esteja que não esteja a serviço do país de origem. Então vai ser brasileiro. Nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. Nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileiro, desde que seja registrado em repartição pública brasileira. Venha residir no Brasil e opte a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Qualquer que seja essa forma, né, a criaturinha, né, vai ser brasileiro, ou melhor, brasileira nata, tá? Qualquer que seja a forma aí, a criaturinha vai ser brasileira nata. Certo? Certíssimo aí com vocês? Tranquilos? Né? Então, né, brasileirinho nato aí serão, tá? Brasileirinho nato aí serão. Beleza? Agora, nós vamos ver o brasileiro naturalizado. Então, agora, nós veremos a situação do brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado é aquele que não nasceu no Brasil, que não tem nacionalidade brasileira, inicialmente. Ele não tem nacionalidade brasileira. Por isso que fala que ela é secundária ou adquirida. Tá? Nacionalidade adquirida. Para adquirir a nacionalidade brasileira, prevista na Constituição, veja, a lei de imigração prevê outras formas. Nós estamos estudando aqui aquilo que está previsto na Constituição. Tá? Cai na prova de direito constitucional. Aquela outra está prevista na lei de imigração, aí vocês vão ver com o professor de vocês de direito internacional. Tá? Aí já é depois lá com o professor de direito internacional. Beleza? Aqui na Constituição, para adquirir a nacionalidade brasileira, o que se exige? Se for originário de país de língua portuguesa, 1 ano de residência fixa ininterrupta, mais idoneidade moral. Residência por 1 ano, idoneidade moral. Beleza. Adquirir a nacionalidade brasileira, se requerer. Tá? Nós não vamos obrigar. Se for outras nacionalidades, como adquire a nacionalidade brasileira? 15 anos de residência fixa ininterrupta, 15 anos de residência fixa ininterrupta e ausência de condenação criminal. Nesse caso, pode adquirir a nacionalidade brasileira.
nesse caso, poderá adquirir a nacionalidade brasileira. Veja, vai ter que requerer, né? Vai ter que requerer, certo? Olhando aqui, aí o brasileiro naturalizado, então, língua portuguesa, 1 ano de residência fixa, ininterrupta, e idoneidade moral. Né? Outros países, 15 anos de residência fixa, ininterrupta, e ausência de condenação criminal. Beleza? Então, havendo a ausência de condenação criminal, né, poderá, né, adquirir a nacionalidade brasileira. Beleza? Tranquilo? Então, nessas hipóteses aí, pode, né, então, adquirir a nacionalidade brasileira. Pode perder a nacionalidade brasileira? Existe a hipótese de perda da nacionalidade brasileira? Sim, pode perder. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Pode. Veja, mesmo o brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. Tá? Não é só o naturalizado. Tá? Como que se perde? Primeiro, cancelamento da naturalização, decisão transitável julgada, por atividade nociva ao interesse nacional. Tá? Então, está praticando alguma coisa, né, nos termos de lei, né, nos termos da lei mesmo, nociva ao interesse nacional, segurança nacional. Beleza, vai ter o cancelamento da nacionalidade brasileira. Vai ter o cancelamento da nacionalidade brasileira dessa pessoa. Outra hipótese, adquirir outra nacionalidade. A aquisição de outra nacionalidade é causa de perda da nacionalidade brasileira, seja nata, seja naturalizada. Beleza? E aí a Constituição mesma coloca algumas exceções, 2 exceções. Eu já vou compartilhar a tela para vocês verem. Olha lá. Aqui primeiro, opa, voltando, né? Cancelamento da naturalização por decisão judicial, já vimos. Aqui, né, agora, aquisição de outra nacionalidade. Adquiriu outra nacionalidade, regra, perde a nossa. Regra, vai perder a nossa. Salvo, a Constituição coloca, então, uma exceção, 2 exceções. Salvo, isto é, não perde a nacionalidade brasileira se a outra que ele adquiriu for originária, nos termos da lei estrangeira. O pessoal fala a de dupla nacionalidade. Não é dupla. Pode ser tripla, blá, blá. O correto é falar plurinacionalidade. Plurinacionalidades. Tá? Então, vamos imaginar, né? Adquiriu a nacionalidade brasileira. Beleza. E aí, depois vai lá e adquire outra nacionalidade. Perde a nossa. Eu, Alexandre, sou brasileiro. De repente, eu começo a trabalhar lá na Alemanha. E, pela lei alemã, eu adquiro a nacionalidade alemã. Vou perder a nossa. Vou perder a nossa. Tá? Né? Se eu adquirir outra, eu perco a nossa nacionalidade brasileira. Beleza? Ótimo. Agora, se eu adquiri a nacionalidade alemã porque o meu pai é alemão, aí é nacionalidade originária. Se eu adquirir porque o meu pai é alemão, então é nacionalidade originária. Então, nessa hipótese, eu vou ser brasileiro e alemão. Eu vou ter, nesse caso, as 2 nacionalidades. A hipótese múltipla ou de plurinacionalidades. Beleza? Outra hipótese de aquisição de uma outra sem perder a brasileira. A lei estrangeira impõe. Olha aí, imposição pela lei estrangeira como condição para permanecer lá ou para exercício dos direitos civis. Acontece muito com jogadores de futebol. Né? Lá no campeonato europeu, eles têm essas situações, né? Da pessoa que deve exercer, né, para jogar futebol lá sem nenhum tipo de restrição, ele tem que se naturalizar europeu, algum país lá da União
Europeia. Tá? Isso para quê? Para ele poder jogar livremente. Se não me engano, eles têm lá uma limitação, né, de estrangeiros. Estrangeiros não europeus. Isso para eles é o estrangeiro. Beleza? Certinho? E ele naturalizou. Naturalizou. Pode jogar futebol lá sem problema e não vai perder a nossa nacionalidade. Ok? Belezinha? Vamos resolver algumas questões. Eu trago aqui para vocês algumas questões, 2 questões, eu acho. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. Tá? O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Falso. Tá? O brasileiro nato, nós já vimos, ele pode sim perder a nacionalidade. Beleza? Pode perder. B. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço da empresa privada alemã será brasileiro nato, caso venha a nascer no Brasil. E aí? Verdadeiro. Olha o peguinha. 2. Primeiro na letra A, né? Primeiro na letra A, que você já ia errar porque falar que o brasileiro nato não perde, né? Ah, no brasileiro nato não perde. Perde sim. Nós vimos. Gente, qual que é o pega aqui? O alemão, veio a serviço? Veio a serviço. Do país, não. De empresa privada. Ele veio a serviço de uma empresa privada. Então, o filho dele vai ser brasileiro nato. Beleza? Letra C. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Sobre o direito de extradição, certo? Mas se o crime for após a naturalização, e é crime comum, ele não pode ser extraditado. Beleza? E aí, letra D. O brasileiro nato somente poderá ser extraditado? Acabou. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Tá? Então, o brasileiro nato, em hipótese alguma, será extraditado. Já está errado aí. Beleza? Então, letra B. Né? Agora, a questão 10. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Lá, letra A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência. Falso. Com 1 ano, ele já poderia, né, requerer. Por quê? 15 anos é só para de outros países. Ele é de língua portuguesa. Né? Então, por isso aí, letra A está errada. Letra B. Uma vez comprovada a sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade brasileira naturalizada e, nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Beleza, tá? Ele já pode, né, comprovada a idoneidade moral, ele pode, né, se naturalizar. Beleza. E naturalizado, ele poderá se candidatar também ao cargo de prefeito. Beleza? Né? Não está errado aí, não. Vamos ver aí, letra C, então. Então, letra B, beleza, está correta. Letra C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, idoneidade moral, beleza, mas não poderá alistar-se como eleitor.
Falso. Ele pode sim se alistar como eleitor, né? Letra D. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade brasileiro nato ao demonstrar, na forma da lei, residência ininterrupta por 1 ano em solo pátrio e idoneidade moral. Eita, agora 2 aqui, hein? Aqui fala em solo. Na verdade, ele tem que ter residência no Brasil. Precisa ser em solo. Ininterrupta, né? Fala, o que está em solo aí só pode aqui no Brasil, enquanto ele estiver aqui. Não. Tá? Não é só enquanto ele estiver aqui, não. Então, vamos imaginar, ele tem residência aqui no Brasil, vai lá fora, volta e permanece a residência. Ok, 1 ano de residência ininterrupta apenas. Beleza? Então, por isso, a resposta, letra B, de bola. Tá? Certinho? Ok. Então, a resposta, letra B, de bola. Certo, peoples? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, tá? Espero encontrar vocês na continuidade, né, desse assunto, né? E também nas nossas próximas aulas. Belezinha, gente? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.